Sexo e namoro. Não podemos reduzir sexo a amor, nem amor a sexo, pois ambos os valores não possuem a mesma fronteira existencial. Amor é um valor muito mais amplo. Distinções necessárias. E aqui ele vai falar que é importante que o adolescente, a pessoa que está entrando em um relacionamento, seja lá de qual idade for, precisa ter entendimento que amor não é igual a sexo. E as pessoas falam, né? Não, as mulheres fazem amor, os homens fazem sexo. É preciso haver uma distinção para que não haja uma confusão na mente das pessoas como se fosse a mesma coisa e ao invés de frutificar no relacionamento, coisificarem o relacionamento. O sexo possui um tipo de profundidade que nem a sede, nem a fome, nem a necessidade de dormir, nem mesmo qualquer desejo por outro prazer físico possuem. 2. O sexo possui um caráter misterioso. O êxtase sexual tem desafiado o poder descritivo dos maiores autores da literatura universal, bem diferente de comer e beber. 3. O sexo possui o poder de incorporar-se às experiências de ordem superior, experiências puramente psicológicas e espirituais. O sexo adquire para todo homem e para toda mulher um significado incomparavelmente maior que os outros instintos. Compare-se uma cúpula com a pessoa amada e um almoço com um prato predileto. São coisas totalmente diferentes. E quando ele fala aqui sobre a união também no âmbito espiritual, porque isso realmente acontece. Não é lá volta novo como o povo fala, realmente é uma junção aí no reino espiritual, não somente no físico. Autenticidade. Nada pode ser isolado do sentido da vida, nem o sexo, nem o jovem, nada e ninguém. É um imperativo da autenticidade de tudo e todos. Autenticidade exigindo do jovem que seja jovem. Se quiser bancar o adulto no sexo, poderá assumir as responsabilidades que normalmente só o adulto está capacitado a assumir. A autenticidade exige que o jovem não queime etapas nas expressões do amor, porque o amor possui um ritmo em suas expressões. Amor de namorados, amor de noivos, amor de casados. Cada um possui suas verdades, sua fisionomia, suas peculiaridades. Essa filosofia do amor e do sexo está conforme o sentido da vida e do ser humano. É irrefutável e na autenticidade querer viver em termos de adulto na juventude, um sexo que ainda não está concluído em suas dimensões psicológicas, sociais, emocionais e até fisiológicas. Ou seja, às vezes o seu corpo não está pronto nem na matéria, nem no físico assim. É preciso que se diga que sexo no namoro não é igual a sexo no casamento. Aliás, quando o casado namora, o parceiro é ótimo, evita a rotina. Mas quando o namorado casa, é péssimo. Quer juros sem depósitos. Os que afirmam se precisa experimentar o sexo no namoro a fim de se prepararem para o casamento, agem como aqueles que vão treinar ping-pong para depois jogar futebol. Vral. Abusos. E aqui nessa parte o Dr. João, sobre a necessidade de você esperar o seu corpo estar pronto, assim como também a sua mente. E os jovens não se deixarem levar pelas pessoas que vão falar, mas você ainda é virgem, ou você não tem uma vida sexual ativa. Deixa falar. É como se chegasse um cavalo, fosse oferecer uma égua pro boi, o boi não quisesse, lógico que você é viado, nada a ver, uma confusão total. Na verdade, e o touro não reage, o boi não reage, mas os nossos adolescentes, os nossos filhos, as pessoas imaturas, elas reagem, porque elas querem provar, ainda mais nessa fase da adolescência, onde as pessoas querem ser aceitas, onde elas querem impor a sua opinião, elas querem falar que elas não são fracas, que elas não são deixadas para trás. Qualquer pensamento, qualquer evento qualquer vento que sugerirem na cabeça delas que elas não são boas o suficientes, quando não se tem uma boa cabecinha, o que o ser humano faz, que o adolescente faz, vai querer provar que não é como as outras pessoas pensaram. Só que é nesse momento que começa a ultrapassar uma linha que não deveria ser ultrapassada. E o que é um abuso? O abuso é quando você passa do limite. Você passou do limite, houve ali um abuso. Você está na rodovia que só pode 100 por hora. Você
colocou 110, você abusou da velocidade. Assim como também ao abuso sexual, verbal, emocional, foi passada uma linha aqui, ó, só pode ir até aqui. E quando passa, há consequências catastróficas. Por isso que é muito importante preservar os jovens. E na verdade, muitas vezes, na nossa cultura, há uma preservação somente da parte feminina. A menina é preservada, enquanto o menino, ele é falado, não, vai, você precisa ir atrás, você precisa correr, precisa conhecer de tudo. Os pais defendem o seguinte preceito: sacrificar sempre as filhas dos outros pelos nossos meninos, mas nunca as nossas meninas pelos filhos dos outros. Só que é algo que vai acontecer. É algo fato. Se você está projetando o seu filho para filhas dos outros, para agir de maneira inconsequente, os pais de meninos de outras famílias também farão a mesma coisa. É aquela coisa, a gente vai plantando e vai colhendo. No abuso do sexo, certamente não é a saúde de alguém que é avariada, como no caso do alcoólatra ou viciado. Aqui eu caso dano a algo muito mais precioso, que é a dignidade como pessoa. E aqui ele vai falar sobre o C, mais C, mais C, e eu acrescentei mais um C, então são 4 Cs. Darei primeiro o significado dos 2 primeiros Cs, que são carinhos e carícias. O carinho exprime o dinamismo oriundo da afetividade, do coração, do sentimento. Não é a expressão de sexo, é um momento de afirmação do espírito entre dois seres humanos que se amam qualquer seja a idade. Carinho, né? Aquele afeto, aquele beijo na testa, aquela demonstração de amor. Já a carícia é diferente. Carícia é um dinamismo eivado de erotismo, expressão erótica, sensual, genital ou extragenital, mas sempre relacionado ou tendendo a relacionar-se com as zonas erógenas de ambos. E existe o terceiro C, que é a consciência. A consciência formada, educada, competente, atenta, respeitosa, porque é responsável, saberá se orientar em quais momentos, em quais situações pode ir. O adolescente, aqui é para todo mundo, mas estou falando para o adolescente porque é o adolescente que é mais bombardeado nos dias de hoje. O adolescente, ele não tem muitas vezes uma consciência firme, formada, para que ele possa ter o domínio próprio de dizer, não, eu vou até aqui, eu vou ficar até ali. Essa consciência amorosa e respeitável sabe distinguir as expressões próprias da evolução afetiva, sabe que há carinhos e carícias de namorados, carinho e carícias de noivos, carinho e carícias de casados. A consciência preparada para o amor verdadeiro aprenderá esta verdade óbvia, como aprenderá também uma peculiaridade das carícias, é que as carícias como dinamismos eróticos estão sujeitas a uma lei chamada lei da progressividade do prazer erótico. Pensa comigo, você comprou um iogurte lá no copinho, comprou iogurte, você tira a tampa do iogurte e você lambe a tampa do iogurte para aproveitar tudo. Depois que você lambe a tampa do iogurte, você fala, poxa, eu já lambi a tampa do iogurte, eu não quero mais, estou satisfeito, eu não vou nem tomar o iogurte que está no copinho. Isso não acontece. Mas isso acontece, e da mesma forma, isso acontece no nosso relacionamento quando, ao invés de carinho, nós exacerbamos a quantidade de carícias, ou mesmo começamos as carícias sabendo que nós não temos domínio próprio para segurar o freio quando chegarmos em carícias que somente é reservada para os casados. Por isso que é importante ter essa parte da consciência bem firmada. Condicionamento de um namoro construtivo. Um pouco atrás eu falei, né? No caso, o Dr. João falou, não existe namoro neutro. Ou o seu namoro ele é construtivo ou ele é destrutivo. Não há o neutro. E aqui ele fala sobre como é que funciona um namoro construtivo. Primeira coisa que vocês precisam fazer é namorar com propósito. Quem, como já dizia vovó, quem não quer casar,
não namora. Se o seu namoro ele não tiver um propósito, ponto, já começou errado por aí, porque vai ser mais um passatempo. Por mais que vocês dois entrem em um passatempo, vocês vão entrar em uma situação que um dos dois vão se apaixonar, o outro não quer nada, vai dar um chute na bunda, a pessoa fica triste, entra em depressão e por aí vai. Tem um livro aqui no canal que se chama Defraudação Emocional. Como casar certo e evitar um casamento encalhado. Vejam lá que ela vai falar sobre isso também, esse livro. Não esquecer de encarar o namoro como um tempo de crescimento. É assim como que tem que olhar. Qualquer casal que namorar construtivamente não terá perdido tempo. Construiu-se, cresceu e se vierem a concluir que não foram feitos um para o outro, estarão em condições de levar e buscar a felicidade junto a outro parceiro. Que por mais que não tenha dado certo, pelo menos a construção individual foi estabelecida naquele momento, que quando for para o próximo relacionamento, vai haver uma maturidade maior para lidar com os fatos, situações, emoções da própria pessoa e da outra com quem está se relacionando. E isso não se improvisa, não se consegue apenas com uma boa intenção. É preciso preparação. O namoro construtivo deve ser, antes de tudo, um relacionamento de duas pessoas, não um cruzamento de duas marionetes. As pessoas precisam ter ideais prontos, ideais firmes e um bom foco. Porque se não tiver isso, os dois vão entrar sem propósito, sem saber o que quer, sem saber quais são suas afinidades, vão se embolar todos, então é muito necessário que haja uma primeira consciência da pessoa. Quem eu sou? O que eu quero fazer? O que eu espero de um relacionamento? O que eu quero de um cônjuge meu? Aquilo que eu quero de um cônjuge meu, eu também ofereço? É necessário observar tudo isso. Ideal. Sem ideal, todo namoro termina charco ou cinza. É necessário que você tenha o objetivo. Se você tem um objetivo sério, não, esse meu namoro vai resultar lá na frente em um casamento. E é necessário haver sempre a questão, qual é o propósito? Tem que haver uma troca de conhecimento de ambas as partes para que haja uma aprendizagem mútua. E como foi falado, mesmo que não perceba lá que não dá certo um para os dois, mas pelo menos houve uma evolução. Aí está um ideal notável para o namoro de vocês. Fazer dele um relacionamento bilateral qualificante, um intercâmbio de valores humanos, ideológicos, afetivos, sociais, familiares, intelectuais, culturais, artísticos, profissionais, políticos, religiosos. Um vivaz processo de desenvolvimento integral. Planejados um para o outro, o homem e a mulher alcançam um alto nível de construtividade quando no namoro põem em comum seus valores complementares, partilhando o ideal abraçados por ambos. Ou seja, quando você coloca no seu relacionamento quais são seus objetivos, suas metas, as suas afinidades, e vocês têm isso muito claro um com o outro, e vocês começam a compartilhar, vai fluindo, viu? Porque vocês vão se conhecendo e vocês vão se encaixando. É igual um carro. Um relacionamento que ele é construtivo, ele é igual um carro de melancia. As melancias estão lá todas tortas, mas à medida que o carro vai andando, as melancias elas vão se encaixando uma na outra e depois tá tudo ajustado. Amigos, o namoro ele não deve ser uma experiência fechada, porque o que acontece muitas vezes o casal eles se encalacram tanto um no outro, se encalacram tanto ali, um vive para o outro, eles esquecem de família, de amigos, e os namorados precisam ter um relacionamento aberto. Relacionamento aberto não significa um relacionamento infiel, mas significa que é aberto para ter participação das famílias, participação dos amigos. Não pode haver um isolamento, porque se há um isolamento é prejudicial para ambas as partes. Mesmo que continue o namoro à frente, mesmo que acabe, porque se acabar a pessoa vai ficar sem amigo nenhum, e se continuar também lá na frente a pessoa não vai ter vínculo nenhum com outras pessoas para compartilhar a vida. Os namorados não podem se trancar nos próprios mundos e seus companheiros da própria existência, como se o planeta fosse povoado apenas por eles dois. É preciso ter equilíbrio. Conheço alguns namorados que empobreceram humanamente porque integravam um grupo de amigos e depois que começaram a namorar se isolaram.
Naturalmente, um ou outro caso concreto comporta ponderações, decisão diferente, mas isolar-se de todos é fechar-se em um namorismo pauperizante, ou seja, é se fechar num namoro paupérrimo, pobre. Se nos restringirmos apenas se nos restringirmos apenas à permuta bilateral, será nefasto, com toda certeza, porque há valores humanos que só virão de outras fontes, ou não virão jamais. Existe sabedoria no coletivo, minha gente. Assim sendo, saber que há amizades capazes de direcionar-nos ou de tentar direcionar-nos para o sentido construtivo, nós precisamos abraçar essas amizades. Assim como também nós precisamos estar conscientes das amizades que querem nos conduzir para laços e caminhos destrutivos. E isso vai impedir o nosso avanço e nosso desenvolvimento construtivo. Por isso é necessário selecionar as amizades. E isso não é ciúme no namoro, é você ter um objetivo certo. Eu quero isso aqui para minha vida, então vamos lá. É zelo pela construtividade do amor em face da catálise dos condicionamentos. Devemos treinar-nos na arte da amizade sadia. Primeiro porque seremos estimulados positivamente, ao mesmo tempo que podemos reagir de modo semelhante em contrapartida. Outra razão. Depois, se ainda não estivermos namorando, é dentre as amizades que nós poderemos encontrar as pessoas que nós podemos nos relacionar. Mesmo que você não esteja namorando, participe de grupos, conhece pessoas, participa de grupos de igreja, grupos de escola, jogos, no seu bairro, onde for, mas façam amizades. Porque por mais que você não esteja ali num relacionamento com alguém, ali você pode conhecer uma pessoa. E namorar a partir de uma amizade, ou criar essa amizade ao lado do amor, é a melhor coisa que existe. Claro que existe a diferença entre o namoro e a amizade, mas se você já tem esse pensamento, não, eu vou começar o meu namoro, mas eu quero que seja com alguém que eu tenha amizade. Todos os amigos, meninas, todos os seus amigos homens, eles são pretendentes. Então não é, não, eu só vejo como amigo, mas tem que ser como amigo mesmo, só não pode ser como inimigo, né? Se for como inimigo, o negócio já tá meio errado. É sábio aproveitar a experiência da amizade para descobrir a psicologia do sexo oposto. Sem essa descoberta, a gente vai começar a concluir que o mundo ele é visto da nossa maneira de ver as coisas. Por exemplo, eu sou um homem, então nas minhas amizades, eu não entro em contato com as meninas, não faço amizades com mulheres, então eu não tenho nem um pouco da percepção sorry guys, da percepção de como elas veem a vida. Aí eu vou achar que tudo se vê da forma como eu enxergo, mas não é verdade. Tanto para um homem quanto para mulher. Grupo de jovens, você precisa participar. Condicionamento vigoroso, insinuante, envolvente, infiltrativo, esse de um bom grupo de jovens. Participe. E vocês, pai, não deixe o filho crescer isolado no mundo onde grande número de problemas importantes são resolvidos coletivamente. Se você participa de alguma igreja, coloque seu filho lá para participar do grupo de jovens, para ele conhecer gente. É necessário. Os grupos de jovens podem prestar uma excelente contribuição ao namoro, mesmo quando não tratam objetivamente do assunto. E é um auxiliar para os pais. Esses grupos de igreja e tudo mais não substituem os pais, nada nunca irá substituir os pais, mas é necessário um auxiliar. Mas é necessário que os filhos participem desses grupos sociais, que é uma forma também de auxiliar os pais. Insistências. Diante das pressões que há de todos os tipos, nós precisamos ter cuidado com aqueles que querem nos pressionar para que nós tenhamos um comportamento e um relacionamento destrutivo. Viver no dia a dia o nosso grito de piranga contra a ditadura dessa despersonalizante sociedade de consumo. O rapaz e a moça que sabem dizer sim para aquilo que é construtivo, como sabem dizer não para o que é destrutivo do namoro e no namoro, estão aproveitando o namoro para construir a própria autonomia diante das pressões massificantes. Eles conseguem falar, não, a gente quer fazer isso, nós vamos nos guiar por esse caminho e é assim que a gente vai
que a gente vai caminhar sem ceder às pressões em volta. Não devemos ter medo de ser diferentes quando estivermos em grupo, rodeados de robôs, mesmo de robôs petulantes. Ainda que nos custe, a alegria do verdadeiro amor virá com juros e correção monetária. Independente da pressão que venha, jovem, adolescente, tenha bem firme o seu posicionamento. Ah, vão usar da sua cara. Mas depois vai vir o fruto do que você faz e o fruto do que elas fazem. E você vai ver qual foi o melhor, o que foi melhor ter sido feito. Leitura. Procure leituras que vocês vão poder crescer no relacionamento de vocês, enquanto pessoas, e vocês podem ler também juntos. A leitura juntos vai trazer uma intimidade muito maior no casal, de cumplicidade, amizade, porque tem casal que só se une com o namorado, a namorada, só para ficar beijando, para ficar com carícias. Mas é necessário quando há esse tempo do casal. Quando vocês pegam uma leitura lá que vai edificar vocês, então ó, é hashtag só sucesso. Possibilidade. Já que não existe casamento sem namoro, o namoro construtivo é o prenúncio de um casamento bem-sucedido. Como eu falei, se não quer casar, quem não quer casar, não namora. E para meninas, tem uma mulher que fala, esqueci o nome dela, que ela diz o seguinte: se não serve para ser amigo, não serve para ser marido. Sob esse aspecto, podemos classificar os namorados em dois grupos. Primeiro, os que querem vencer no casamento. Estes aproveitam o tempo do namoro conforme o estilo construtivo que tenham exposto. Prepare-se para o amor, para a vida e para o casamento. Segundo grupo, os que deixam o casamento entregue à própria sorte e namoram de qualquer modo, soltando o barco sem impulso no leme, manobrados por outras correntezas que não seu próprio projeto para o futuro conjugal fecundo. Ou seja, o que cada um diz, eles cedem às pressões e eles vão-se embora sem saber quais são os objetivos. A finalidade do namoro é evitar casamentos infelizes e não um mero passatempo. Ter a coragem de ser diferente daqueles que julgam ser passatempo é osso, mas vale a pena. Para que aumentem os candidatos do primeiro grupo, ou seja, dos que querem um relacionamento construtivo, precisamos evitar um tabu moderno, que é tirar da cabeça dos adolescentes, tirar da cabeça dos nossos filhos a ideia de que a melhor fase da vida é a juventude. Então o que acontece? Quando a pessoa tem esse sofisma, esse engano na mente, que a melhor fase é a juventude, então vai ficar aproveitando de forma, como é que eu posso falar? De uma forma cheia de libertinagem essa situação. E o que acontece? A pessoa vai cada vez mais não tendo limite no relacionamento, investindo tudo, jogando tudo, assim, de prazer na fase da adolescência, e as outras partes da vida é só de água abaixo. Se colocarmos no prato da balança a vida e no outro a juventude, o prato da vida é o que levará vantagem, porque a vida é mais ampla, muito mais que a juventude. Sendo muito mais ampla, vale mais. Valendo mais, merece ser vivida não apenas durante a juventude, em qualquer idade. A vida é dom divino e chance humana. É preciso viver todos os dias, e não somente a juventude. Precisamos apagar em nossos filhos esta perniciosa ilusão voraz do que na juventude é que acontecem as coisas mais belas da vida, inclusive as relacionadas ao amor. Muito ao contrário, é importante para a felicidade de vocês, meu caro, minha cara, acreditar sinceramente que a verdade é outra. A vida ela é boa, completa, não é só a juventude. Nossa vida passa por fases e estações, e em cada fase e em cada estação nós podemos frutificar e dar frutos. Encontros. É bom sobre os encontros dos namorados. É bom vocês terem saudade, né? Não ficar todo dia um em cima do outro encangado. Porque vocês precisam se relacionar com outras pessoas também. Seus familiares, seus amigos. Não é bom estar todo dia, toda hora junto não, viu? É preciso também dar um pouquinho de saudade. Há outras razões que contraindicam encontros diários para namorados. Porque Porque se vocês ficarem todos os dias juntos, vocês vão se isolar. Em qual momento vocês vão interagir com a família, com os amigos, colegas? E quando vocês estão estudando, prejudicam o estudo,
pode criar dependência emocional, e isso vão trazer consequências nocivas para o crescimento do amor. A experiência tem mostrado que a melhor forma é deixar os encontros para o final de semana. Durante a semana você vai fazendo as suas coisas e final de semana vocês fazem as suas atividades juntos e tá? Hashtag só sucesso. Durante a semana se encontra, mas se encontra com a galera, com os amigos, vão assistir o filme, vão conversar, vão brincar, vão fazer uma coisa em grupo, entendeu? Marca também atividades que sejam em grupo, não somente vocês dois. Conheça inúmeros namorados familiarizados de tal modo com o cronograma que acham insuportáveis encontros sem planejamento. Aí ele fala que tem até de uma coisa mais pragmática, de você marcar um dia com o seu namorado. Antigamente existia bastante isso. Ó, eu vou para sua casa toda quarta-feira. Os pais não permitiam que os filhos se encontrassem todos os dias uns na casa dos outros. Então é necessário ter um cronograma, certinho? Ó, a gente vai se ver, em regra, no geral, toda sexta-feira, todo sábado. Durante a semana, esporadicamente, a gente pode fazer alguma coisa junto com os nossos amigos e por aí vai. E aqui ele dá algumas sugestões do que você fazer quando vocês estiverem juntos. Um bom cronograma, quando vocês estão juntos, deve incluir tudo quanto constitui a vivência e a convivência de um jovem par de namorados portadores de um ideal na vida. Inicialmente, podem conversar sobre assuntos triviais, corriqueiros, ocasionais, suscitados pelas próprias circunstâncias de um momento do dia a dia. São imprevisíveis esses assuntos, imprevisíveis como a vida. Depois podem fazer uma leitura a dois, cada um encarregado de um trecho, cada um fala do que achou mais interessante e por aí vai. E aí, se vocês forem cristãos, vocês podem fazer um estudo bíblico juntos, fazer uma meditação da palavra de Deus e fazer uma oração espontânea. Tudo isso aí vai agregando e vai crescendo no seu relacionamento. E se, eu tenho vergonha de falar isso, eu tenho vergonha de fazer isso, então acaba o seu relacionamento, meu filho. Porque é o seguinte, se não existe amizade, nunca haverá espontaneidade. Se não existe amizade, nunca haverá espontaneidade. Então é necessário começar pela amizade para que quando chegar nesse momento que vocês estiverem namorando, noivos e no casamento, mesmo que não haja carícias, mesmo que não haja a parte sexual, vocês sentem prazer só de estar um com o outro, conversando. Prazer, vocês vão ter prazer um com o outro. E é isso aí, viu? O maior amigo dos namorados. E aqui ele vai falar que o maior amigo dos namorados que eles têm são todas as ajudas necessárias e possíveis para o relacionamento ser construtivo. E a principal é Jesus, a fonte do amor. A fé, porém, vem em socorro dos namorados e lhes revela onde se encontra a fonte do amor. Sendo Deus amor e amor infinito, todo amor está em Deus, é Deus, como escreveu o apóstolo João em sua primeira epístola, 1 João 4,8. Do contrário, não seria infinito, seria finito. Estando em Deus todo amor, ou melhor, sendo Deus todo amor, é a fonte do verdadeiro amor. É em Deus que deve buscar amor todo namorado que pretenda amar de verdade. Então você vai buscar em Deus, no relacionamento com Deus, um amor verdadeiro, um amor verdadeiro, um amor que você vai doar para sua namorada, que será sua futura esposa, e você que vai doar para o seu futuro marido. Quantos namorados pensam que é o poder que une e põe-se a procurar candidatos cheios de dinheiro, rebocados de status econômico, e eles arrebentam-se, não são movidos no caminho de quem mostra a fonte sem sucedâneos. E quem mostra esse caminho é o Senhor. A palavra diz em Provérbios que o Senhor, ele que traz a boa esposa. Então, logicamente que nós escolhemos, nós temos os critérios a serem observados, mas nós podemos contar com a ajuda do Senhor para fazer com que nós nos encontremos com as pessoas certas. Intimidade. Não só o rapaz, como também a moça, podem fazer a experiência íntima de Cristo. Isto é, podem partilhar com ele sua intimidade pessoal mais recôndita, aquilo que está mais escondido aí, alimentando com Cristo uma amizade em nível de fé. Os namorados se sentem acompanhados por Cristo, tanto em sua realidade pessoal como em sua realidade de namoro, em sua condição de jovem par desejoso de acertar, amar. Ele e a consciência.
Não se trata de fazer Cristo o freio de mão dos namorados, porque ele não é um policial, ele não está ali querendo ver que hora você vai errar. Mas quando você convida Jesus para o seu relacionamento e deixa ele conduzir, as coisas se tornam mais fáceis. Há uma, como é que eu posso falar? Há uma tranquilidade, há uma ajuda para você fazer o que é preciso ser feito no namoro, que conhecer outra pessoa bem e ter um namoro, noivado, um casamento bem sucedido. Cristo é o verdadeiro escultor da consciência dos nossos jovens. Quando se diz consciência bem formada, quer dizer formada segundo a luz de Cristo. E quando os adolescentes, os jovens, os velhos, eles têm essa consciência, eles não têm medo eles não têm medo da pressão e eles nem cedem às pressões, embora seja o que só haja no mundo. Nas tentações, Cristo defende nossos jovens de coisificarem namorado ou namorado e de tolerarem ser coisificados, vistos como um mero objeto. É fácil perceber que quando um rapaz crê que Cristo ama tanto sua namorada a ponto de ter derramado por ela todo o sangue, é fácil perceber como esse rapaz pode superar as tentações de explorar essa garota, e ela, por sua vez, arrebata a vitória contra a tentação de reduzi-lo a mero objeto de prazer egoísta. Nas cruzes do namoro, Cristo crucificado e ressuscitado ensina-lhes que prazer e alegria são realidades diferentes. Prazer e alegria são realidades diferentes. E que o namoro não pode ser construtivo apenas com uma sucessão de prazeres. Para ser construtivo, todo namoro tem de dar lugar também ao esforço, à responsabilidade, à ascese, à autodisciplina, a certas renúncias inevitáveis. Mas tudo isso pode proporcionar uma alegria imensa lá na frente. Se você negocia se você negocia o sacrifício do presente, você acaba com a alegria do futuro. É preciso sacrificar hoje para que lá na frente haja a recompensa. É preciso sacrificar hoje a vontade de querer avançar o sinal, de ter um relacionamento somente sexual, para quando for lá na frente, você poder desfrutar do prêmio de ter se reservado todo esse tempo para um momento que é exclusivo para isso, que é o casamento. A disposição de abraçar a cruz, quando o amor construtivo não tem outra opção, é necessário. Não somente nós precisamos abraçar a cruz, né, para esses desejos da carne, essas vontades, mas no relacionamento você precisa abraçar a cruz. E o que seria abraçar a cruz? Você fazer aquilo que você não gosta por um bem maior. Há momentos em que, por mais que você se goste, você vai ter que ceder para que a outra pessoa fique feliz naquele momento e vice-versa. Então é necessário ter esse entendimento. Então cada um vai saber ceder para prazer do outro, sem precisar castigá-lo por uma recusa que o modista recusa. E é isso aí, pessoal. Terminamos mais um resumo. Isto é namoro. Confesso que quando eu comecei a ler, eu não dei R$1 por esse livro aqui. Mas ele tem, assim, orientações sensacionais. Gostei demais. E vou indicar esse livro aqui para muitas pessoas. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra e até a próxima.